Qual é a importância da Rainha Elizabeth para o mundo? Qual foi a importância dela para o mundo? Ela foi muito importante para o mundo em vários momentos de grande instabilidade, tá? Eu vou dar um exemplo que não está aparecendo muito, mas que ela foi muito importante. Teve um primeiro-ministro, ela teve 15, um primeiro-ministro na época de uma crise muito grande com o Egito, né? E que ele ameaçou jogar uma bomba atômica no Egito, né? Pela televisão. E ela, nos bastidores, ela acalmou a situação e evitou ali uma radicalização. Estou falando da crise do Canal de Suez. Sim. Ela foi uma figura-chave, ela estava ali de alguma forma, não é? Atuando. Hoje, ela ainda é importante, nós estamos falando dela aqui, porque nós vivemos uma grande desordem na ordem internacional, né? E ela era um dos poucos faróis, um ponto de estabilidade. A gente vive uma época de lideranças muito fracas no cenário internacional. Sim. Tá? Líderes. A gente perdeu Angela Merkel, que saiu, né, do poder. Hoje, se você parar para pensar, líder que tem uma visão ampla, como você falou, do mundo, a gente não consegue pegar, né, aqui os dedos de uma da mão e nomear, né? Então ela é muito importante porque ela foi uma referência. A Rainha Elizabeth foi uma rainha na acepção da palavra, né? Ela incorporou, né, o cargo, o protocolo, né? Isso dava grande estabilidade. A gente está falando do Reino Unido, né? Não é qualquer reino, né? A gente está falando de uma potência nuclear que tem assento no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, uma figura-chave. O mundo perde muito numa hora muito grave. Aproveitando o historiador aqui, uma cronologia, a história é interessante como ela virou rainha, né? Pelo que me parece, era o tio dela, depois o pai, que tem uma história bem interessante, vou até pedir para você contar, mais fácil. Putz, a história é muito interessante porque o rei, né, nos anos 30, ele era simpatizante do nazismo. Não é? Ele inclusive, em várias declarações, fez visita a Hitler, não é? Mas ele ficou apaixonado. Ele ficou apaixonado por uma mulher, uma plebeia, né? E ele foi muito pressionado a abdicar, né? Ele abdica, vem o irmão na sequência, que era exatamente o pai da Elizabeth. Né? Para o pessoal que gosta do cinema, lembra do Discurso do Rei? Sim, é aquele rei. Meio gago também. Exatamente. Mas ele foi um excelente rei num momento muito difícil. Inclusive, a importância da Elizabeth para o mundo, mas para o Reino Unido, é que ela se confundia um pouco com a questão do nacional, da proteção. A família real não fugiu de Londres quando a cidade estava sendo bombardeada, né? Então, mas o pai da rainha tinha uma saúde muito debilitada, né? Inclusive ele tem um câncer e ele morre. O reinado dele é relativamente curto e desde então, né, a rainha foi preparada para ser rainha. Para se ter uma ideia, ela foi preparada até para ler jornal, né? Por onde ela deveria começar a ler o jornal, né? Porque os seus professores diziam que os jornais manipulam as notícias. Eu estou falando, tá? Lá dos anos 50, dos anos 40, né? Então, aí, com a morte dele, portanto, ela não seria rainha, ela estava fora da linha sucessória, como a gente tem agora, né? O Charles, o William, o George, que é filho do William, a Charlotte, que é a filha, né, que vem em sequência. Então ela foi rainha por acaso, mas foi assim um grande gol para a história do Reino Unido. Eu diria que a Elizabeth I, a Rainha Vitória e a Elizabeth II foram as grandes rainhas, não é, do Reino Unido.